Eu traduzo por R$ 500. Quando a empregada substituta disse isso, o milionário explodiu em gargalhadas humilhantes na frente de executivos internacionais. Uma faxineira traduzir para japoneses e chineses? Hilário. Mas então, ela começou a falar perfeitamente em japonês, mandarim, francês e alemão, dominando termos técnicos que ele nem compreendia. O sorriso congelou no rosto dele. A verdade era devastadora. Ela tinha PhD em linguística, ex-diretora internacional fluente em 8 idiomas, que perdeu tudo ao denunciar corrupção. Mas o que ele não sabia é que ela não estava ali por acaso. De onde você está assistindo? Se inscreva no canal e deixe seu like para descobrir a vingança perfeita dessa mulher. A mansão Valmont erguia-se imponente no Jardim Europa, suas paredes de vidro refletindo o céu cinzento de São Paulo. Eduardo Valmont ajustou o nó da gravata italiana diante do espelho do hall principal, observando com satisfação o próprio reflexo. Aos 45 anos, construíra um império tecnológico que o colocara entre os homens mais ricos do país. A campainha interrompeu seus pensamentos. Franzindo as sobrancelhas, checou o relógio. Faltavam apenas 30 minutos para a videoconferência mais importante do trimestre. Executivos de Tóquio, Xangai e Berlim aguardariam sua apresentação sobre a expansão asiática da Valmont Tech. Quem é? Gritou impaciente. A governanta apareceu visivelmente nervosa. Senhor Valmont, a agência mandou uma substituta. Dona Carmen está doente. Eduardo revirou os olhos. Aquela semana estava sendo um caos completo. Primeiro, seu tradutor oficial cancelara de última hora, alegando uma emergência familiar. Agora isso. Mande entrar logo e diga para ela não encostar em nada valioso. A mulher que atravessou a porta era a personificação da simplicidade. Marina Santos usava roupas simples e desbotadas, o cabelo preso num coque desalinhado. Tinha 38 anos, mas aparentava mais. A pele pálida e os olhos fundos denunciavam um cansaço extremo. Carregava uma bolsa surrada e mantinha os ombros curvados como se quisesse ocupar o menor espaço possível. Eduardo mal olhou para ela, já voltando sua atenção para o tablet. Os produtos de limpeza estão no armário da cozinha. Não quero barulho. Tenho uma reunião importante. Sim, senhor, respondeu Marina, a voz baixa e rouca. 20 minutos depois, Eduardo estava em pânico. Sentado diante da tela do computador no escritório, observava os rostos sérios dos Quaitus, executivos asiáticos. O tradutor não atendia o celular. A reunião começaria em 5 minutos. Merda, 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 murmurou, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente penteados. Uma batida suave na porta. O senhor está bem? Marina espreitou pela fresta. Não é da sua conta. Eduardo explodiu. Espere, você por acaso fala alguma língua estrangeira? Marina hesitou, os dedos apertando a maçaneta. Eu falo algumas... Inglês? Sim. Eduardo suspirou aliviado. Ótimo. Preciso que você fique aqui e anote alguns pontos durante a reunião. Faço questão que entenda tudo. Marina entrou devagar, como um animal acuado. Puxou uma cadeira discreta no canto da sala. A videoconferência começou. Eduardo iniciou sua apresentação em inglês, confiante e eloquente. Tudo corria bem até que o executivo japonês, Sr. Takahashi, começou a fazer perguntas técnicas complexas em seu inglês carregado de sotaque. A comunicação começou a desandar. Eduardo não compreendia metade das preocupações levantadas. Takahashi ficava visivelmente frustrado, repetindo as mesmas perguntas. O clima esfriava a cada minuto. Com licença, Marina disse baixinho. Posso ajudar? Eduardo virou-se, irritado. Como? Eu poderia traduzir, se o senhor permitir. Eduardo soltou uma risada curta e cruel. Traduzir? Você? Marina baixou os olhos. Eu cobraria apenas R$ 500. A gargalhada que Eduardo soltou ecoou pelo escritório. Na tela, os executivos asiáticos observavam confusos. Uma faxineira? Traduzir para japoneses e chineses? Ele riu até as lágrimas brotarem. Isso é hilário. Vocês estão ouvindo isso? Disse para a tela, traduzindo para o inglês. Minha empregada quer fazer tradução simultânea. Alguns executivos esboçaram sorrisos educados, claramente desconfortáveis. Marina permaneceu imóvel,
as faces ligeiramente coradas. Eduardo limpou os olhos, ainda rindo. Sabe que mais? Por que não? Isso vai ser a piada do ano. Vamos lá, me impressione. Marina aproximou-se devagar. Eduardo afastou a cadeira com um gesto teatral, ainda sorrindo. Ela sentou-se, ajeitou a postura e olhou diretamente para a tela. Quando começou a falar, a voz saiu completamente diferente, firme, clara, profissional. Takahashi-san, moshiwaki gozaimasen. Watashi wa kono kaigi no yakuari o hikyukemasu. Senhor Takahashi, minhas desculpas. Assumirei o papel nesta reunião. O silêncio foi absoluto. Eduardo sentiu o sorriso congelar em seu rosto. O executivo japonês piscou. Surpreso, depois respondeu em japonês fluente. Marina traduziu imediatamente para Eduardo. Depois respondeu novamente em japonês impecável. Sua pronúncia era perfeita, o sotaque natural. Mas a verdadeira bomba estava por vir. Quando o executivo chinês de Xangai fez uma pergunta, Marina mudou instantaneamente para mandarim, sua entonação e inflexões impecáveis. Em seguida, respondeu ao alemão em alemão fluente, discutindo terminologias técnicas de cloud computing com precisão cirúrgica. Eduardo estava paralisado em seu próprio escritório, observando aquela mulher, que minutos atrás ele ridicularizara como faxineira, comandar uma reunião internacional bilionária em 5 idiomas diferentes. Os executivos estavam visivelmente impressionados. Takahashi até sorriu, algo raro. Ele fez um comentário em japonês. Marina traduziu sem emoção. O Sr. Takahashi diz que é um prazer finalmente ter alguém competente para discutir os detalhes técnicos do projeto. Eduardo engoliu seco. Aquilo não podia estar acontecendo. Quem diabos era aquela mulher? A reunião durou 2 horas. Marina conduziu negociações complexas, esclareceu mal-entendidos técnicos e garantiu compromissos que Eduardo vinha tentando conseguir há meses. Quando a chamada finalmente terminou, ela salvou meticulosamente todos os documentos e anotações. Eduardo permaneceu sentado, o rosto uma máscara de choque e confusão. Marina levantou-se calmamente, voltando à postura curvada e submissa de antes. Se o senhor não precisar mais de mim, vou voltar à limpeza, disse ela, a voz novamente baixa. Espere. A palavra saiu mais agressiva do que Eduardo pretendia. Quem você é? Marina virou-se lentamente. Marina Santos, senhor, a substituta que a agência enviou. Não brinque comigo, de onde você aprendeu tudo isso? Os olhos de Marina encontraram os dele por um breve segundo e Eduardo viu algo ali. Uma profundidade, uma dor antiga, uma força contida. Eu estudei, Sr. Valmont. Acontece que pessoas pobres também podem estudar. A resposta, dita sem malícia, mas com dignidade absoluta, atingiu Eduardo como um soco. Quantos idiomas você fala? 8 fluentemente, mais alguns básicos. 8? Eduardo passou a mão pelo rosto. Por que diabos você está limpando casas? Marina hesitou. Algo passou por seu rosto. Vergonha, raiva, resignação. As contas não se pagam com diplomas emoldurados na parede, senhor. Com licença. Ela saiu antes que Eduardo pudesse reagir. Ele ficou sozinho no escritório, o silêncio pesando como chumbo. Pela primeira vez em anos, Eduardo Valmont sentiu-se completamente deslocado em sua própria casa. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguiu tirar Marina da cabeça. Contratou discretamente um investigador particular. Algo que fazia rotineiramente com funcionários-chave, justificou para si mesmo, embora soubesse que aquilo era diferente. O relatório chegou 3 dias depois. Eduardo leu sentado em sua poltrona de couro, uma dose de uísque na mão. A cada parágrafo, sentia o estômago se apertar. Marina Kuznetsova Santos. Idade, 38 anos. Nascida de mãe brasileira e pai russo. Criada em São Paulo, bolsista integral em colégio de elite, graduação em letras pela USP, mestrado em linguística aplicada pela Universidade de Heidelberg, Alemanha, PhD em comunicação intercultural pela Sorbonne, França, ex-diretora de relações internacionais da Hoffmann Global Industries, multinacional alemã com sede em Frankfurt. Salário anual, 450 mil euros. Eduardo parou, releu. Quase €500.000 por ano.
Continuou lendo, a mão tremendo ligeiramente. Em 2022, denunciou esquema de corrupção e suborno envolvendo contratos governamentais na África e Ásia. Forneceu evidências documentais às autoridades alemãs e brasileiras. A investigação resultou na prisão de 3 executivos seniores e multas de 80 milhões de euros. Como retaliação, foi blacklistada na indústria. Processos difamatórios, ameaças, todas as portas corporativas fechadas. Retornou ao Brasil em 2023 sem recursos, reputação destruída no mercado executivo. Informações adicionais. Mãe solteira de Sofia Santos, 6 anos, diagnosticada com transtorno do espectro autista, TEA, grau 2. Necessita terapias especializadas contínuas. Custo mensal estimado, R$8.000. Situação médica. Marina diagnosticada com câncer de mama estágio 2 em março de 2024. Submetida a cirurgia parcial. Atualmente em quimioterapia. Prognóstico favorável com tratamento adequado. Situação financeira. Trabalha em limpeza residencial. Tradução freelance online, quando consegue. Aulas particulares de idiomas aos fins de semana. Renda mensal aproximada. $4.200. Despesas com tratamento da filha e próprio, $7.800. Eduardo deixou o relatório cair. Sentiu náusea subir pela garganta. Aquela mulher que ele ridicularizara, que riu dela na frente de executivos internacionais, que tratou como lixo, era mais qualificada que ele. Infinitamente mais qualificada. E estava morrendo. E lutando para salvar a filha. E ele havia rido dela. O peso da vergonha era físico, opressor. Eduardo levantou-se, foi até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente. Ele construíra tudo aquilo. Fortuna, império, reputação. Mas naquele momento, olhando para o próprio reflexo no vidro, viu apenas um homem pequeno. Pegou o telefone, discou para seu assistente pessoal. Marcos, preciso que você prepare uma oferta de emprego. Diretora de expansão internacional. Salário inicial de R$40.000 mensais mais benefícios completos. Plano de saúde premium que cubra tratamentos oncológicos e terapias especiais para dependentes. Sim, senhor, para qual candidato? Eduardo respirou fundo. Marina Santos. Haveria um jeito de consertar aquilo. Tinha que haver. Eduardo passou os 3 dias seguintes preparando meticulosamente sua proposta. Não era apenas um emprego, era uma redenção completa. Plano de saúde que cobriria todos os tratamentos de Marina e Sofia. Salário generoso. Bônus. De assinatura de R$50.000. Escritório próprio. Assistente pessoal. Ele revisou os documentos pela 10ª vez, satisfeito. Qualquer pessoa seria louca para recusar. Marina retornou na segunda-feira seguinte para sua limpeza semanal. Eduardo a aguardava no escritório, os papéis organizados sobre a mesa de mogno. Marina, preciso falar com você. Sente-se, por favor. Ela permaneceu de pé, a postura defensiva. Prefiro ficar em pé se o senhor não se importa. Tenho muito trabalho hoje. Eduardo levantou-se, tentando parecer menos intimidador. Olha, eu quero me desculpar pelo que aconteceu na semana passada. Fui inapropriado. Marina não disse nada, apenas observava com aqueles olhos escuros e cansados. Eu fiz uma pesquisa. Descobri quem você realmente é. Algo mudou no rosto dela. Os ombros ficaram mais tensos, o maxilar travado. O senhor investigou minha vida? Eu tinha que entender. Eduardo percebeu como soava invasivo. Olha, o importante é que quero fazer uma oferta séria. Ele empurrou os documentos pela mesa. Diretora de expansão internacional da Valmont Tech. 40.000 mensais para começar, com revisão em 6 meses. Plano de saúde que cobre tudo. Seu tratamento, as terapias da Sofia, tudo. Bônus de assinatura de 50.000. Você seria perfeita para... Não. A palavra caiu como uma guilhotina. Eduardo piscou. Desculpe. Eu disse não, Sr. Valmont. Mas você nem olhou os termos. É uma oportunidade incrível, você. Eu não preciso da sua piedade. A voz de Marina era gelo. Nem da sua culpa mal resolvida. Não é piedade. Eduardo sentiu raiva ferver. Você é genuinamente qualificada. Mais qualificada que metade dos idiotas que trabalham para mim.
Então, por que só me ofereceu depois de descobrir que estou doente? Depois de saber da minha filha? Eduardo abriu a boca, fechou. Não tinha resposta. Marina deu um passo à frente e, pela primeira vez, Eduardo viu a força completa que ela escondia sob a aparência frágil. O senhor quer saber o que eu vi naquela reunião, Sr. Valmont? Vi um homem apavorado porque sua incompetência estava sendo exposta. Vi alguém que constrói impérios em cima do trabalho de outros e depois se surpreende quando encontra alguém mais capaz. Isso não é justo, eu... Justo? Marina riu, um som amargo. O senhor riu de mim, na frente de executivos internacionais. Me humilhou. E agora quer que eu aceite seu dinheiro para aliviar sua consciência? Eu estava... errado. Estou tentando corrigir isso. Algumas coisas não se corrigem com dinheiro, Sr. Valmont. Marina virou-se para sair. Espere! Eduardo a alcançou, agarrando seu braço. Por favor, preciso fazer alguma coisa. Deixa eu ajudar, pelo menos com os custos médicos, algo. Marina olhou para a mão dele em seu braço até que Eduardo a soltasse. O senhor quer realmente ajudar? Então, aprenda a enxergar as pessoas. Todas as pessoas. Não apenas quando descobrir que tem diplomas e currículos impressionantes. Ela caminhou até a porta, parou. Continuarei fazendo meu trabalho aqui até o final do mês, como combinado com a agência. Depois disso, prefiro que o senhor contrate outra pessoa. Marina, Boa tarde, Sr. Valmont. A porta fechou suavemente. Eduardo ficou sozinho novamente, cercado pelos seus documentos inúteis e sua vergonha crescente. Ele afundou na cadeira, a cabeça nas mãos. Pela primeira vez em décadas, Eduardo Valmont não sabia o que fazer. As semanas seguintes foram as mais estranhas da vida de Eduardo. Marina vinha, fazia seu trabalho em silêncio e partia. Ele a observava discretamente. A forma como ela limpava meticulosamente cada superfície, como organizava documentos com precisão militar, como ocasionalmente parava para descansar, a mão no peito, o rosto pálido de dor. Eduardo começou a reparar em coisas que nunca notara antes. As mãos de Marina, calejadas pelo trabalho manual, mas com dedos longos e elegantes. A forma como ela, às vezes, murmurava para si mesma em diferentes idiomas quando pensava estar sozinha. O livro surrado de terapia ocupacional que carregava na bolsa, cheio de anotações nas margens. Uma tarde, Marina teve um acesso de tosse no corredor. Eduardo apareceu com um copo d'água antes que pudesse pensar melhor. Obrigada, disse ela relutante, aceitando o copo. Você deveria estar em casa, descansando. As contas não param de chegar, só porque estou cansada, Sr. Valmont. Eduardo hesitou. Quantos trabalhos você tem além deste? Marina o observou com cautela, tentando entender o porquê da pergunta. 2 outros de limpeza, traduções online quando consigo, aulas de idiomas aos sábados. Isso é insano. Você precisa se cuidar. Eu me cuido suficientemente bem. Marina, Eduardo procurou as palavras certas. Eu sei que você me odeia. Tenho motivos de sobra para isso. Mas sua filha, Sofia, precisa de você. Você não pode se matar de trabalhar assim. Algo brilhou nos olhos de Marina, lágrimas rapidamente contidas. Exatamente por isso eu trabalho, Sr. Valmont. Porque ela precisa de mim. Porque se eu parar, quem vai pagar as terapias dela? Quem vai garantir que ela tenha uma chance de uma vida digna? Mas se você morrer, então vou morrer tentando. Marina endireitou os ombros. É isso que mães fazem. Lutam, mesmo quando tudo parece impossível. Eduardo sentiu um aperto no peito. Sua própria mãe morrera quando ele tinha 10 anos. Ele havia construído seu império em parte para honrá-la, para provar que o sacrifício dela não fora em vão. Minha mãe também lutou, disse ele baixinho. Trabalhava 16 horas por dia para me manter em uma escola particular. Morreu de um ataque cardíaco aos 42 anos. Marina o olhou genuinamente surpresa. Sinto muito. Ela nunca aceitou ajuda de ninguém. Orgulho, sabe? Achava que aceitar ajuda era fraqueza. Eduardo encontrou os olhos dela. Eu adorava aquela teimosia. Mas hoje eu daria tudo para ter convencido ela a aceitar ajuda. Talvez ainda estivesse viva. Ficaram em silêncio por um longo momento. Não é a mesma coisa, Marina disse finalmente. Não.
mas também não é tão diferente. Marina suspirou, o peso do mundo nos ombros. Preciso voltar ao trabalho. Eduardo assentiu. Mas quando ela se afastou, ele disse: a oferta continua de pé. Não por piedade, não por culpa. Porque você é a pessoa mais qualificada que já conheci, e seria burrice minha não tê-la na minha empresa. Marina parou, não virou. Boa tarde, Sr. Valmont. Mas dessa vez Eduardo notou sua voz estava mais suave, menos cortante. Era um começo. Eduardo começou a mudar sua rotina. Passava mais tempo em casa, alegando trabalho remoto. Na verdade, observava, aprendia. Viu Marina reorganizar sua biblioteca por idioma e tema, algo que nenhuma empregada anterior havia feito. Viu como ela limpava seus documentos confidenciais com cuidado extremo, nunca lendo, mas sempre respeitando. Viu a forma como ela preparava chá usando ervas que trazia de casa. Para a dor, presumiu. Uma manhã, Eduardo chegou cedo ao escritório e encontrou Marina olhando para a estante de troféus corporativos. Ela não o ouviu entrar. Inovação do ano 2019, ela murmurou, lendo o troféu. Hoffman Global ganhou o mesmo prêmio naquele ano. Foi meu projeto. Sistema de comunicação multicultural para operações em 15 países. Eduardo congelou na porta. Marina tocou o troféu levemente. Trabalhei 18 meses naquele projeto. Noites sem dormir. Análises culturais profundas. O CEO apresentou como se fosse ideia dele. Eu nem fui mencionada nos créditos. Marina, Eduardo não sabia o que dizer. Ela se virou, os olhos secos, mas infinitamente tristes. O senhor pergunta por que não confio em ofertas generosas de executivos? Porque já ouvi essas promessas antes, Sr. Valmont. Você é brilhante, Marina. Você vai longe. Nós cuidamos dos nossos. Ela riu sem humor. Até o momento em que cuidar de você se torna inconveniente. O que aconteceu? Eduardo se aproximou devagar. Depois que você denunciou a corrupção? Marina voltou-se para a janela, os braços cruzados defensivamente. Primeiro, me ofereceram dinheiro. Muito dinheiro. 2 milhões de euros para esquecer o que eu tinha visto. Quando recusei, tentaram me desacreditar. Plantaram evidências falsas de que eu estava envolvida. Manipularam e-mails. Mentiram para investigadores. Mas você foi inocentada. Sim, mas você sabe qual é o problema da verdade, Sr. Valmont. Ela liberta, mas não limpa. Mesmo depois de provada minha inocência, as empresas não queriam me contratar. Muito arriscada, diziam. Causa problemas. Como se denunciar crime fosse causar problema. Eduardo sentiu raiva, não dela, mas por ela. Eles destruíram você por fazer a coisa certa. E fariam de novo. Marina o encarou. Por isso não confio na sua oferta, por mais generosa que pareça. Porque já vi como o mundo corporativo funciona. Lealdade só. Resiste enquanto você é útil. Eu não sou eles. Não? Marina inclinou a cabeça. Quantas pessoas o senhor já descartou quando pararam de ser convenientes? Quantos funcionários o senhor demitiu sem pensar 2 vezes? Eduardo abriu a boca. Fechou. Pensou em dezenas de demissões. Centenas, talvez. Algumas necessárias. Outras nem tanto. Eu dirijo uma empresa. Às vezes, decisões difíceis precisam ser tomadas. Eu sei. Marina suspirou. Não estou dizendo que o senhor é mau, senhor Valmont. Estou dizendo que você é humano. E humanos decepcionam. Ela caminhou até a porta, parou. Minha filha, Sofia, ela não entende decepção ainda. Quando alguém promete algo, ela acredita completamente. Sem cinismo. Sem defesas. A voz de Marina tremeu ligeiramente. Eu costumava ser assim, mas o mundo me ensinou melhor. E se eu provar que pode confiar? Marina olhou para ele por um longo momento. O senhor não precisa provar nada, Sr. Valmont. Apenas precisa decidir que tipo de homem quer ser quando ninguém está olhando. Ela saiu, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos e sua crescente convicção de que precisava mudar. Não apenas para redimir-se com Marina, mas para redimir-se consigo mesmo. Eduardo começou pequeno. Aumento salarial anônimo para os funcionários de limpeza da Valmont Tech. Programa de bolsas de estudo para filhos de colaboradores. Auditoria ética interna que ele próprio solicitou. Marcos, seu assistente, estava confuso. Senhor, isso vai custar milhões. Os acionistas vão questionar.
Que questionem, Eduardo respondeu. Quanto vale nossa reputação? Quanto vale dormir tranquilo? Mas o verdadeiro projeto estava em casa. Eduardo começou a investigar discretamente o caso de Marina na Hoffman Global. Contratou advogados especializados em direito internacional. Descobriu que o processo de difamação ainda estava tecnicamente ativo, impedindo Marina de ser contratada por grandes corporações. Descobriu mais. As evidências falsas plantadas contra Marina nunca haviam sido oficialmente desmentidas. Estavam em sistemas de background check, manchando permanentemente seu nome. Eduardo trabalhou em silêncio. Acionou contatos em Frankfurt. Pressionou para a revisão do caso. Usou sua influência, pela primeira vez em anos, não para benefício próprio. Marina não sabia de nada. Continuava seu trabalho silencioso, cada vez mais pálida. Eduardo a observava com preocupação crescente. Um dia, ela desmaiou. Eduardo estava em reunião virtual quando ouviu o baque. Correu para o corredor e encontrou Marina no chão inconsciente. Ligou para a emergência imediatamente. Marina! Marina, acorda! Ele ajoelhou-se ao lado dela, verificando o pulso. Estava fraco, mas presente. Marina abriu os olhos lentamente, desorientada. O que aconteceu? Você desmaiou. A ambulância está vindo. Não. Marina tentou se levantar. Não preciso de ambulância. Não posso pagar. Eu pago! Eduardo assegurou com firmeza. Pelo amor de Deus, Marina, você pode estar morrendo. Não estou morrendo. Mas sua voz era fraca. É só a químio. Às vezes fico fraca. Às vezes? Isso já aconteceu antes. Marina não respondeu, o que era resposta suficiente. A ambulância chegou. Eduardo insistiu em acompanhar. No hospital, enquanto Marina era examinada, ele ligou para Marcos. Preciso do melhor oncologista de São Paulo. Agora, não me importa quanto custe. Senhor, ela não é nossa funcionária. Legalmente não temos obrigação. Marcos, ou você, providencia ou está demitido. Silêncio do outro lado. Sim, senhor. Imediatamente. 3 horas depois, Marina foi liberada. Desidratação severa, anemia, exaustão extrema. Os médicos a alertaram que ela precisava descansar. Eduardo a levou para casa. Uma kitnet pequena e impecavelmente limpa em Sapopemba. Uma babá cuidava de Sofia, uma menina linda de cabelos escuros e olhos curiosos. Mamãe! Sofia correu para Marina, abraçando-a. Oi, meu amor. Marina acariciou o cabelo da filha. Desculpa ter demorado. Sofia então notou Eduardo. Quem é você? Eu sou um amigo da sua mãe. Mamãe não tem amigos, disse Sofia com honestidade brutal. Marina corou. Sofia, não seja rude. Mas é verdade. Você sempre diz que não tem tempo para amigos. Eduardo sentiu o coração apertar. Olhou ao redor, paredes descascadas, móveis velhos, mas limpos, brinquedos organizados. Na geladeira, um calendário marcava sessões de químio de Marina e terapias de Sofia. Posso falar com você? Eduardo pediu a Marina. Só 1 minuto. Eles saíram para o corredor minúsculo. Você não pode continuar assim, Eduardo disse, mantendo a voz baixa. Vai se matar. Não tenho escolha. Tem sim. Aceita minha ajuda. Por favor. Se não por você, pela Sofia. Marina o olhou, lágrimas finalmente escorrendo. Por que você se importa? Sou só mais uma pessoa que trabalha para você. Não, você não é. Eduardo percebeu que dizia a verdade. Você me fez enxergar o quanto eu estava cego, perdido. Eu construí um império, mas me tornei o tipo de pessoa que minha mãe teria vergonha. Senhor Valmont? Eduardo. Me chama de Eduardo. Marina limpou as lágrimas. Eu não posso aceitar caridade. Não é caridade. É justiça. É humanidade básica. Eduardo respirou fundo. Amanhã vou te enviar informações de uma conta que abri. Tem dinheiro suficiente para cobrir 6 meses de despesas. É um empréstimo, se quiser pensar assim. Pague quando puder. Ou não pague. Não me importo. Eduardo, quero que você pense na minha oferta de emprego. Seriamente. Não por mim, mas porque você merece usar seus talentos. Porque Sofia merece uma mãe que não está se matando. Marina fechou os olhos, exausta demais para lutar. Vou pensar. Era tudo o que Eduardo precisava ouvir. Marina não aceitou o dinheiro, mas aceitou faltar 1 semana do trabalho para se recuperar.
Eduardo pagou à agência diretamente por esse tempo, descrevendo como licença médica compensada. Durante essa semana, algo estranho aconteceu. Eduardo sentiu falta dela, da presença silenciosa, mas digna, das ocasionais trocas de olhares quando algo absurdo acontecia em suas reuniões. Ele começou a visitar Sofia. Levava livros, brinquedos educativos. A menina era fascinante, brilhante à sua maneira, com interesses intensos em padrões e cores. Ela não gostava de contato físico, mas adorava conversar sobre suas coisas favoritas. "Você é rico?" Sofia perguntou certa vez, direta como sempre. "Sim, sou." "Então por que a mamãe está doente?" "Pessoas ricas não ficam doentes." Eduardo engoliu seco. "Todo mundo pode ficar doente, Sofia, mas pessoas ricas têm mais recursos para se cuidar." "Então você vai dar recursos para a mamãe?" A lógica infantil era devastadora. "Estou tentando, mas sua mãe é muito orgulhosa. Mamãe diz que o orgulho é importante, que a gente não pode perder dignidade. Sua mãe está certa." Eduardo ajoelhou-se para ficar na altura de Sofia. Mas às vezes, aceitar ajuda também é digno. Significa ser corajoso o suficiente para confiar. Sofia processou isso. "Você é de confiança?" Eduardo pensou na pergunta. Realmente pensou. "Estou tentando ser." Quando Marina retornou ao trabalho, estava visivelmente melhor, ainda pálida, mas com mais energia. Encontrou Eduardo no escritório preparando chá. "Para você," ele ofereceu. "É um chá verde japonês especial. Ajuda com náusea." Marina aceitou, surpresa. "Obrigada." "Sofia é incrível," Eduardo comentou. "Inteligente demais." Marina sorriu. Sorriso genuíno pela primeira vez. "Ela é meu mundo. Posso perceber." Eduardo hesitou. "Marina, preciso te contar uma coisa. Tenho investigado seu caso na Alemanha." O sorriso sumiu instantaneamente. "O quê?" "Eu não pedi." "Eu sei. Mas as acusações falsas ainda estão em sistemas de background. É por isso que você não consegue emprego corporativo. Acionei advogados. Estão trabalhando para limpar completamente seu nome." Marina ficou muito quieta. "Por quê? Por que faria isso?" "Porque é..." "Certo. Porque você não merece carregar mentiras. Isso deve estar custando uma fortuna." "Dinheiro eu tenho. Consciência limpa. Aparentemente não." Marina sentou-se lentamente. "Eu não entendo você, Eduardo Valmont. Primeiro me humilha, depois... isso. Eu também não me entendia." Eduardo sentou-se ao lado dela. "Mas você me fez perguntas que ninguém nunca fez. Me fez olhar no espelho e não gostar do que vi. E agora? Agora estou tentando ser alguém que minha mãe teria orgulho. Alguém que... Sofia poderia respeitar." Ele a encarou. "Alguém que você possa confiar." Marina segurou o chá entre as mãos, o vapor subindo. "Confiança se constrói devagar. Eu tenho tempo. E se eu nunca confiar completamente? Então continuarei tentando merecer mesmo assim." Marina o observou por um longo momento. Algo mudou em seus olhos. Não perdão completo, mas... possibilidade. "Está bem. Vamos tentar." "Tentar o quê?" "Trabalhar juntos." Marina respirou fundo. "Aceito sua oferta de emprego. Mas, com condições." Eduardo tentou não parecer triunfante demais. "Quais condições?" "Contrato de 1 ano renovável. Se eu sentir que é outra armadilha corporativa, saio sem penalidades. E quero tudo documentado legalmente." "Feito. Mais alguma coisa?" "Quero trabalhar diretamente em projetos éticos. Conformidade, transparência. As coisas que quase me destruíram por defender. Absolutamente. Na verdade..." Eduardo puxou uma pasta. "Estava esperando você aceitar para propor exatamente isso. Departamento de Ética e Conformidade Internacional. Você seria a diretora." Marina abriu a pasta, leu rapidamente. Eduardo viu surpresa, depois cautela. Finalmente, esperança. "Isso é real? Completamente real. E assustadoramente necessário, considerando as merdas que encontrei em nossas próprias operações. Você está admitindo que sua empresa tem problemas éticos?" "Estou admitindo que fui um CEO cego, focado em lucros, não em princípios." Eduardo estendeu a mão. "Ajuda-me a mudar isso?" Marina olhou para a mão estendida. Lentamente apertou-a. "Vamos tentar." O aperto de mãos foi firme, profissional. Mas Eduardo sentiu algo mais.
O início de algo que ele não sabia definir, mas que o aterrorizava e animava em igual medida. Os 3 meses seguintes foram intensos. Marina mergulhou de cabeça na auditoria ética da Valmont Tech. O que encontrou foi devastador. Contratos com fornecedores que usam trabalho análogo à escravidão, esquemas de evasão fiscal, suborno a funcionários, públicos para licitações. Marina jogou relatórios na mesa de Eduardo. Isso é tudo que você defende? Eduardo leu, o estômago virando. Eu não sabia. Não saber não é desculpa quando você é o dono. Você está certa. Eduardo respirou fundo. O que você recomenda? Cortar todos os contratos problemáticos. Imediatamente. Mesmo que custe milhões. Vai custar mais que milhões. Vai custar centenas de milhões. Marina o encarou. E? Você quer fazer a coisa certa ou quer aparentar fazer a coisa certa? Eduardo segurou o olhar dela. A coisa certa. Então assine aqui. Marina empurrou os documentos. Porque uma vez que começarmos, não tem volta. Eduardo assinou sem hesitar. O impacto foi imediato. Acionistas furiosos. Processos de fornecedores cortados. Headlines nos jornais econômicos. Valmont Tech em limpeza ética radical, lucros despencam. Marcos estava apoplético. Senhor, perdemos 40% do valor das ações. Os investidores estão exigindo sua cabeça. Que exijam. Eduardo manteve-se firme. Não volto atrás. Por causa dela? Marcos apontou para o escritório de Marina. Por causa de uma faxineira com delírios de grandeza? Eduardo levantou-se lentamente, a voz perigosamente baixa. Marina Santos tem mais integridade no dedo mindinho que você tem no corpo inteiro. E se você referir-se a ela nesses termos novamente, pode procurar outro emprego. Marcos empalideceu. Senhor, eu... Saía. Marcos saiu apressadamente. Eduardo respirou fundo, tentando acalmar a raiva. Marina apareceu na porta. Ouvi tudo. Desculpa, eu devia ter... Obrigada. Marina sorriu levemente. Por me defender. Você estava certa. Sobretudo, eu estava construindo sobre areia podre. E agora está pagando o preço. Vale a pena. Marina entrou, fechou a porta. Eduardo, preciso te avisar. As coisas vão piorar antes de melhorar. Alguns acionistas vão tentar te derrubar. Vão usar isso contra você. Deixa eles tentarem. E se conseguirem? E se você perder tudo? Eduardo olhou pela janela pensativo. Sabe o que percebi? Eu passei 20 anos construindo um império, mas nunca fui feliz. Realmente feliz. Sempre querendo mais. Sempre com medo de perder o que tinha. E agora? Agora estou fazendo algo que importa. Pela primeira vez me olho no espelho e não sinto vergonha. Ele virou-se para ela. Isso vale mais que qualquer fortuna. Marina se aproximou. Você mudou. Você me mudou. Ficaram em silêncio. A tensão entre eles palpável. Eduardo percebeu que Marina não era mais apenas uma funcionária. Não era apenas uma pessoa que ele admirava. Era... Preciso ir. Marina disse abruptamente. Sofia tem terapia. Claro, vai. Mas nenhum dos dois se moveu. Os olhos se encontraram. Eduardo viu neles a mesma confusão que sentia. Eduardo... Marina começou. Eu sei, é complicado. Muito complicado. Mas não impossível. Marina sorriu tristemente. Não sei responder isso ainda. Ela saiu, deixando Eduardo com o coração acelerado e uma certeza crescente de que estava se apaixonando pela mulher mais complicada e mais extraordinária que já conhecera. A guerra corporativa intensificou-se. Um grupo de acionistas iniciou o processo para remover Eduardo da presidência. Alegavam decisões irracionais prejudicando o valor para shareholders. Marina trabalhou incansavelmente ao lado de Eduardo, preparando defesas, organizando evidências de que a limpeza ética era necessária e, a longo prazo, lucrativa. Mas a pressão cobrava seu preço. Marina começou a faltar mais dias. As sessões de quimioterapia estavam cada vez mais difíceis. Um dia, Eduardo a encontrou vomitando no banheiro do escritório. Marina, você precisa ir para casa. Não posso. Ela limpou a boca, pálida. Temos a reunião de acionistas amanhã. Preciso terminar. Nada é mais importante que sua saúde. Isso é... Marina explodiu.
Porque pela primeira vez em anos estou fazendo algo que importa, algo maior que eu. Não é maior que sua vida. Minha vida está emprestada, Eduardo. As palavras saíram carregadas de dor. Cada dia é uma bênção, cada hora conta. Eu não posso desperdiçar esperando ficar melhor quando posso estar fazendo diferença agora. Eduardo a segurou pelos ombros, gentilmente. Você faz diferença só por existir. Para Sofia, para mim, para todos neste escritório que você inspirou. Marina começou a chorar. Estou com tanto medo, Eduardo. Medo de morrer. Medo de deixar Sofia sozinha. Medo de não ter tempo. Suficiente. Eduardo a puxou para um abraço. Marina resistiu por um segundo, depois desmoronou, soluçando contra seu peito. Você não vai morrer, Eduardo murmurou. Não vou permitir. Não é sua escolha. Então vou lutar ao seu lado. Cada dia. Cada hora. Marina se afastou, limpando as lágrimas. Por quê? Por que se importa tanto? Eduardo tocou o rosto dela, delicadamente. Porque você é a pessoa mais corajosa que conheço. Porque me fez querer ser melhor. Porque quando estou com você, sinto que finalmente encontrei algo real. Eduardo, nós não podemos, eu não posso. Eu sei que é complicado. Sei que você tem 1000 motivos para não confiar. Mas Marina, ele segurou a mão dela. Estou apaixonado por você. Marina fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo. Eu também sinto algo. Mas tenho tanto medo. De quê? De acreditar, de confiar, de me permitir sentir e depois perder tudo novamente. E se não perder? E se for real? Marina abriu os olhos, olhando profundamente nos dele. Preciso de tempo. Quanto tempo precisar, estarei aqui. Marina assentiu, ainda segurando a mão dele. A reunião de acionistas, nós venceremos. Juntos. E venceram. Marina apresentou análises devastadoras, mostrando que as práticas antiéticas estavam expondo a Valmontech a processos bilionários e danos irreparáveis de reputação. Mostrou projeções de como a limpeza ética, embora cara a curto prazo, salvaria a empresa a longo prazo. Os acionistas votaram. Por margem estreita, Eduardo permaneceu como CEO. Mas a vitória teve um preço. Naquela noite, Marina desmaiou novamente. Desta vez, mais grave. Marina acordou no hospital, Eduardo dormindo numa cadeira ao lado de sua cama. O sol nascente entrava pelas janelas. Ela o observou. Os cabelos bagunçados, a barba por fazer, as roupas amarrotadas. Tão diferente do executivo arrogante de meses atrás. Eduardo acordou com o movimento dela. Você está acordada. Graças a Deus. Quanto tempo? 2 dias. Você teve complicações. Infecção. Ele segurou a mão dela. Os médicos estão preocupados, Marina. A químio está sendo muito agressiva. Seu corpo não aguenta. Marina fechou os olhos. Preciso continuar. Por Sofia. Sofia precisa de você viva. Eduardo levantou-se agitado. Conversei com oncologistas. Tem um tratamento experimental nos Estados Unidos. Taxa de sucesso de 80%. Mas é caro. Quão caro? $500 mil. Marina riu amargamente. Pode ser 500 milhões. Tenho. Não, mas eu tenho. Marina o encarou. Não. Marina, por favor. Não, Eduardo. Ela tentou sentar tremendo de raiva e fraqueza. Não vou aceitar $500 mil seus. Isso me tornaria... O quê? Alguém que aceita ajuda? Alguém que permite ser amada? Sua propriedade, sua obrigação perpétua. Marina estava chorando agora. Não entende? Se eu aceitar, nunca serei igual a você. Sempre serei a mulher doente que você salvou. E se eu não me importar com isso? E se... Eu só quiser que você viva. Mas eu me importo, Marina gritou. Minha dignidade é tudo que me resta, Eduardo. É o que me mantém de pé quando tudo está desmoronando. Eduardo ajoelhou-se ao lado da cama. Então não deixa ser sobre você. Faz por Sofia. Ela precisa da mãe, precisa de você saudável, viva, inteira. Marina cobriu o rosto com as mãos. Isso não é justo. Eu sei, mas é verdade. Silêncio longo. Finalmente, Marina baixou as mãos. Se eu aceitar, se eu fizer isso, precisa ser um empréstimo. Documentado, com juros, vou pagar cada centavo. Marina, são minhas condições, não negociáveis. Eduardo viu a determinação férrea em seus olhos.
Sabia que discutir seria inútil. Está bem. Empréstimo. Documentado. E mais uma coisa. Marina o encarou. Quando eu me curar, e vou me curar, quero que reavaliemos nossa relação profissional. Quero garantias de que não vou ser tratada diferente por eu estar apaixonado por você? Marina engoliu seco. Sim. Eduardo sorriu tristemente. Tem minha palavra. Aliás, ele puxou um envelope. Os advogados conseguiram. Seu nome foi completamente limpo. Todas as acusações falsas removidas dos sistemas. Você está livre para trabalhar onde quiser. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas, leu os documentos. Lágrimas escorreram. Depois de 3 anos, finalmente livre. Finalmente justiça. Marina olhou para ele. Emoção crua em seus olhos. Por que fez tudo isso? Realmente? Eduardo tocou o rosto dela. Gentilmente. Porque você me mostrou que eu estava vivendo errado. Porque mudou minha vida, porque... Ele hesitou. Porque imaginar um mundo sem você é insuportável. Marina puxou-o para um beijo. Delicado, tentativo, cheio de incerteza e promessa. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Vamos para os Estados Unidos? Eduardo perguntou. Vamos, mas juntos, como parceiros. Como parceiros. Eduardo sorriu. E talvez, se você permitir, como algo mais. Marina encostou a testa na dele. Talvez. Vamos ver se você aguenta uma mulher teimosa e complicada. Eu já aguentei até aqui, não foi? Marina riu, finalmente. Um riso genuíno, cheio de esperança. Ainda tem muito chão pela frente. Então é bom começarmos a andar. Os meses em Houston foram transformadores. Eduardo alugou um apartamento espaçoso perto do centro médico. Sofia veio junto, continuando suas terapias com especialistas americanos. Marina iniciou o tratamento experimental. Foi brutal. Dias inteiros de procedimentos dolorosos, efeitos colaterais devastadores. Mas Eduardo estava sempre lá, segurando sua mão, lendo para ela, cuidando de Sofia quando Marina não conseguia sair da cama. Você não precisa fazer isso, Marina disse uma noite, após uma sessão particularmente difícil. Quero fazer. Tenho uma empresa para dirigir. Marcos está gerenciando. Remotamente estou supervisionando. Mas você é prioridade. Marina o observou, algo mudando em seus olhos. Eu passei tanto tempo sem confiar em ninguém. E agora? Agora estou aprendendo. Lentamente. Ela tocou o rosto dele. Você é paciente. Tenho motivos de sobra. Sofia entrou correndo, interrompendo o momento. Mamãe! Mamãe! O Dr. Chen disse que posso pintar no laboratório amanhã. Marina sorriu, puxando a filha para um abraço. Isso é maravilhoso, amor. Eduardo observava mãe e filha, o coração transbordando. Aquela era sua família agora. Não pela biologia, mas pela escolha, pelo amor. Os resultados começaram a aparecer. Lentamente, mas apareceram. Os tumores reduzindo. A saúde de Marina melhorando. Os médicos cautelosamente otimistas. Está funcionando, o oncologista disse após 3 meses. Resposta excepcional. Se continuar assim, teremos remissão completa em 6 meses. Marina chorou de alívio. Eduardo assegurou, também chorando. Você vai ficar bem, ele sussurrou. Vai viver, vai ver Sofia crescer. Vamos, Marina corrigiu. Vamos ver ela crescer, juntos. Foi a primeira vez que ela realmente incluiu Eduardo no futuro dela, no futuro deles. De volta ao Brasil, 6 meses depois, Marina estava em remissão completa, mais forte, mais saudável, radiante. A Valmont Tech também estava em recuperação. As reformas éticas, embora dolorosas, tinham atraído novos investidores. Parcerias com empresas que valorizavam compliance. A reputação da empresa estava sendo reconstruída sobre bases sólidas. Marina reassumiu suas funções, agora como vice-presidente de ética e expansão global. Mas a dinâmica tinha mudado. Ela e Eduardo eram parceiros iguais. Respeitavam-se profundamente e amavam-se, ainda que não dissessem abertamente. Uma noite, após uma reunião particularmente bem-sucedida, Eduardo a convidou para jantar. Só nós dois, sem falar de trabalho. Marina aceitou nervosa como uma adolescente. O restaurante era íntimo, elegante.
Eduardo tinha reservado uma mesa privativa com vista para a cidade. Lembra quando nos conhecemos? Eduardo perguntou. Eu ri de você. Achei que era uma piada. Eu lembro. Marina sorriu. Pensei que você era o homem mais arrogante que já tinha visto. Eu era. Eduardo segurou a mão dela. Mas você me mostrou quem eu poderia ser, quem eu deveria ser. E você me mostrou que ainda é possível confiar, que ainda existe gente boa no mundo. Eduardo respirou fundo. Marina, eu sei que ainda temos muito a trabalhar. Confiança, medos, toda a complexidade do que somos. Mas eu quero tentar, oficialmente. Não apenas como colegas que se respeitam, como pessoas que se amam. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Eduardo, você não precisa responder agora. Só precisava que soubesse. Marina apertou a mão dele. Eu também te amo. Isso me aterroriza, mas é verdade. Você me fez acreditar novamente. Então vamos tentar? Devagar. No nosso tempo. No nosso tempo. Marina concordou, sorrindo através das lágrimas. Era um começo. Imperfeito, complicado, mas genuíno. Como tudo que realmente vale a pena. 3 meses depois, tinha uma doce normalidade. Eduardo e Marina namoravam oficialmente, embora mantivessem profissionalismo no trabalho. Sofia adorava Eduardo, chamando-o de quase papai. Mas nem tudo eram flores. Havia uma tensão que Marina carregava, algo que Eduardo sentia, mas não conseguia identificar. Uma tarde chegou uma carta registrada para Marina, de Frankfurt. Eduardo viu quando ela abriu, viu o sangue drenar de seu rosto. O que foi? Marina sentou-se lentamente, a carta tremendo em suas mãos. É da promotoria alemã. Querem que eu testemunhe. Contra os executivos da Hoffmann, o julgamento finalmente vai acontecer. Isso é bom, não? Significa voltar, enfrentar aquelas pessoas, reviver tudo. Marina o encarou. E há mais. Eles investigaram mais profundo. Encontraram conexões. Que tipo de conexões? Marina hesitou, depois estendeu a carta. Eduardo leu, seu estômago afundando a cada linha. A investigação havia descoberto que a Hoffmann tinha negócios com subsidiárias da Valmont Tech, pequenos mas existentes. Nada ilegal da parte da Valmont, mas você sabia disso? Eduardo perguntou. Descobri há 1 mês. Estava investigando nossas parcerias antigas e lá estava. Por que não me contou? Porque tinha medo do que você pensaria. Marina levantou-se agitada. Tinha medo que pensasse que eu vim trabalhar aqui por isso, que estava usando você para algum tipo de vingança. Você estava? Marina virou-se, olhos brilhando de raiva e dor. Como pode? Perguntar isso? Depois de tudo? Eduardo respirou fundo. Desculpa, eu preciso saber a verdade. Toda ela. Marina assentiu, acalmando-se. A verdade? Quando aceitei o trabalho de faxina na sua casa, não fazia ideia que você tinha conexões com a Hoffmann. Foi coincidência. Mas quando descobri durante minha primeira semana aqui, pensei em usar isso. Só por um momento. E então, vi Sofia. Vi minha própria vida. Percebi que vingança não me devolve nada. Não me cura. Não paga as contas. Marina o encarou. Então escolhi deixar para lá. Escolhi focar no futuro, não no passado. Mas agora o passado voltou. Sim, e preciso fazer uma escolha. Testemunhar significa expor publicamente que Valmont Tech, mesmo que inocentemente, fez negócios com gente corrupta. Vai haver manchetes, investigações. Vai prejudicar tudo que construímos. Eduardo ficou quieto por um longo momento. Você tem que testemunhar. O quê? Marina, se há uma chance de botar essas pessoas na cadeia, você tem que testemunhar. Não importa o custo para mim ou para a empresa. Eduardo, isso pode destruir você. Então que destrua? Eduardo segurou os ombros dela. Alguns princípios são mais importantes que reputação. Você me ensinou isso, lembra? Marina estava chorando agora. Você tem certeza? Absoluta. Aliás, Eduardo puxou o telefone. Vou ligar para nossos advogados. Vamos cooperar completamente com a investigação. Se houver qualquer irregularidade, por menor que seja, queremos saber. Isso pode custar milhões. Prefiro pagar milhões que viver com consciência suja. Marina o puxou para um abraço apertado. Eu te amo tanto. Eu também te amo.
e vou com você para Frankfurt. Vamos enfrentar isso juntos. Você faria isso? Faria qualquer coisa por você. Por nós. Marina beijou-o profundamente, despejando todo o seu amor e gratidão naquele beijo. Quando se separaram, ela estava sorrindo através das lágrimas. Então vamos para a Alemanha. Vamos encerrar esse capítulo de uma vez por todas. Juntos, Eduardo confirmou. Sempre juntos. Frankfurt estava fria e cinzenta quando eles chegaram. Sofia ficara no Brasil com a avó de Marina, devidamente informada de que a mamãe estava fechando um trabalho importante. O julgamento era em uma semana. Marina usou esse tempo para se preparar com os promotores, revisando evidências, preparando seu testemunho. Eduardo acompanhava tudo, também dando depoimento sobre as conexões da Valmont Tech. Ficou claro que sua empresa era inocente. Os contratos eram antigos, pequenos e completamente legais. Mas mesmo assim, as manchetes estavam sendo cruéis. Magnata brasileiro envolvido em escândalo de corrupção alemão. Valmont Tech sob investigação. Eduardo lia as notícias sem emoção. Eles vão se cansar eventualmente. A verdade vai prevalecer. Marina não estava tão calma. A pressão de voltar, de enfrentar as pessoas que tentaram destruí-la, estava cobrando seu preço. Na noite antes de seu testemunho, ela teve um ataque de pânico. Eduardo a encontrou no banheiro do hotel hiperventilando. Não consigo fazer isso. Ela estava tremendo violentamente. Sim, você consegue. Eduardo assegurou, firme, mas gentil. Você é a mulher mais forte que conheço. E se não acreditarem em mim? E se tudo isso for para nada? Então, pelo menos você tentou. Você lutou. Você não deixou que ganhassem. Marina se agarrou a ele, tentando acalmar a respiração. Estou com tanto medo. Eu sei, mas não está sozinha. Nunca mais vai estar sozinha. Ela acalmou-se gradualmente, a presença sólida de Eduardo ancorando-a. Como você ficou tão bom nisso? Bom em quê? Em ser exatamente o que preciso. Eduardo sorriu. Tive uma ótima professora. Ela me ensinou a enxergar além das aparências, a valorizar caráter sobre conveniência. Marina beijou-o suavemente. Eu estava tão errada sobre você? Como assim? Pensei que fosse apenas mais um executivo arrogante. Mas você tem um coração incrível. Só estava perdido. E você me achou. Nós nos achamos. O dia do julgamento chegou. A sala estava lotada. Mídia, curiosos, executivos nervosos. Marina subiu ao banco de testemunhas, elegante em seu terno escuro, a postura ereta apesar do medo. Eduardo sentava na primeira fila, olhos fixos nela, transmitindo força silenciosa. O advogado de defesa foi implacável. Tentou desacreditar Marina, questionou suas motivações, insinuou vingança pessoal. Não é verdade, senhora Santos, que você foi demitida por incompetência? Não, fui demitida por denunciar crimes. Crimes alegados, documentados, com evidências que fornecia às autoridades. Evidências que você roubou da empresa. Evidências de atividades ilegais que eu tinha obrigação ética de reportar. O advogado sorriu, cruel. E conveniente que agora você trabalhe para um concorrente, não? Eduardo tensionou-se, mas Marina manteve-se calma. A Valmont Tech não é concorrente direto da Hoffman. E se o senhor está insinuando que meu testemunho é por benefício, profissional está enganado. Estou aqui porque é certo. Porque essas pessoas destruíram vidas, incluindo a minha. Ah, sim, a vida destruída. O advogado abriu uma pasta. Mas não está tão destruída agora, está? Mora com um bilionário. Tem cargo executivo. Tratamento médico de primeira classe, muito conveniente. Marina sentiu raiva ferver, mas manteve a voz firme. Minha vida pessoal não é relevante para os crimes cometidos por seus clientes. Ou talvez seja muito relevante. Talvez todo. Esse testemunho seja teatro para objeção. O promotor levantou-se. Aceita. O juiz olhou severamente para o advogado de defesa. Foque nos fatos, doutor. Mas o dano estava feito. Marina podia ver os jurados olhando para ela com suspeita. Foi então que Eduardo se levantou. Meritíssimo, posso fazer uma declaração? Senhor Valmont, você não está sendo interrogado agora. Entendo. Mas está sendo feito assassinato de caráter contra minha namorada, e não posso ficar calado. Murmúrios pela sala. O juiz suspirou.
Seja breve. Eduardo aproximou-se do banco. Sou Eduardo Valmont, CEO da Valmont Tech. É verdade que Marina Santos trabalha para mim. É verdade que temos um relacionamento. Mas nada disso invalida a coragem dela de estar aqui. Ela não ganha nada com este julgamento. Na verdade, está arriscando tudo. Paz, privacidade, segurança, para fazer a coisa certa. Ele olhou diretamente para os jurados. Quando conheci Marina, ri dela. Julguei-a pelas aparências. Cometi todos os erros que vocês estão sendo tentados a cometer agora. Mas ela me mostrou que valor real não tem nada a ver com posição ou aparência. Tem a ver com caráter. E Marina Santos tem mais caráter que qualquer pessoa nesta sala. Silêncio absoluto. Obrigado, Sr. Valmont. O juiz acenou. Pode sentar. Eduardo voltou para seu lugar. Marina tinha lágrimas nos olhos, mas sua postura era de pura dignidade. O resto do interrogatório foi diferente. Os jurados prestavam atenção real. As evidências que Marina apresentava eram irrefutáveis. 3 dias depois, o veredito. Culpados em todas as acusações. Marina e Eduardo estavam no hotel quando a notícia chegou. Ela desmoronou em seus braços, anos de tensão finalmente liberados. Acabou. Finalmente acabou. Você venceu. Eduardo a segurou apertado. Sua coragem venceu. Nossa coragem. Marina corrigiu. Você arrisca tudo ao ficar do meu lado. E faria novamente. 1000 vezes. Marina o beijou profundamente, desesperadamente. Casa comigo? Ela disse quando se separaram. Eduardo piscou, chocado. O quê? Casa comigo? Não quero esperar. Não quero perder mais tempo. Quero você. Quero que sejamos uma família de verdade. Eduardo riu, puxando-a para outro beijo. Sim. 1000 vezes sim. 6 meses depois, a vida tinha se estabelecido em uma nova normalidade. Melhor, mais rica, mais verdadeira. Marina e Eduardo casaram em cerimônia íntima. Apenas amigos próximos e família. Sofia foi da minha, radiante em seu vestido amarelo, orgulhosa de finalmente ter um pai de verdade. A Valmont Tech prosperava sob nova administração ética. Ironicamente, a limpeza e a publicidade do julgamento alemão trouxeram clientes que valorizavam integridade. A empresa estava mais valiosa que nunca. Marina continuava como vice-presidente, mas agora também dedicava tempo para uma fundação que criara, ajudando whistleblowers, pessoas que denunciavam crimes corporativos e perdiam tudo. Certa tarde, Eduardo encontrou Marina no escritório, olhando pela janela, pensando em quê? Em como a vida é estranha. Marina virou-se, sorrindo. Há 1 ano eu estava limpando esta sala. Doente, quebrada, sem esperança. E agora? Agora tenho tudo. Saúde, amor, propósito. Ela abraçou-o. E uma família. Falando nisso, Eduardo hesitou. Comecei os papéis de adoção da Sofia. Se você concordar. Marina o encarou, emoção crua nos olhos. Sério. Absolutamente. Ela é minha filha em todos os sentidos importantes. Quero oficializar. Abraçando-o, Marina chorou. Ela vai surtar de felicidade. Assim como eu. Eles ficaram ali, abraçados, olhando a cidade lá embaixo. Eduardo? Sim? Obrigada. Por não desistir de mim. Por me mostrar que ainda existem pessoas boas. Obrigado você. Por me salvar de mim mesmo. Por me mostrar o que realmente importa. Marina o beijou suavemente. Onde vamos a partir daqui? Para onde você quiser. Enquanto estivermos juntos, qualquer lugar é casa. Naquela noite, jantaram em família. Eduardo, Marina e Sofia. Conversaram sobre o dia, riram de piadas bobas, fizeram planos para o futuro. E ali, naquela mesa simples, cercados de amor genuíno, Eduardo finalmente entendeu algo fundamental. Riqueza não se mede em dinheiro ou posses. Mede-se em conexões, em amor, em propósito. Ele construíra um império, mas Marina lhe dera um lar. Ela perdera tudo, mas encontrara-se novamente. Juntos eram completos. Sofia olhou para eles, os olhos brilhando. Vocês são felizes? Eduardo e Marina trocaram. Olhares, sorrisos idênticos. Muito, responderam em uníssono. Bom, Sofia voltou para seu desenho. Porque eu também sou. E naquelas palavras simples de uma criança estava toda a verdade.
Felicidade não está em grandes gestos ou fortunas imensas. Está nos pequenos momentos, na escolha de ver valor onde outros veem insignificância, em erguer quem caiu, em permitir-se ser erguido. Eduardo olhou para Marina, para Sofia, para a vida que construíram das cinzas de orgulho ferido e dignidade testada, e percebeu que aquele era o verdadeiro preço da arrogância, não o que se perde quando se é humilde, mas tudo o que se ganha quando se aprende a enxergar. Naquela noite, enquanto tucava Sofia na cama, Eduardo sussurrou: "Boa noite, princesa. Boa noite, papai." A palavra simples quebrou e reconstruiu seu coração simultaneamente. Voltou para o quarto onde Marina o esperava. Ela me chamou de papai. Marina sorriu, puxando-o para a cama. Você é o pai dela. Em todos os sentidos importantes. Eduardo assegurou, grato além das palavras. Você mudou minha vida. Nós mudamos um ao outro. E ali, no silêncio da noite, dois sobreviventes, um de arrogância, outra de injustiça, encontraram paz. Não porque os problemas desapareceram, não porque tudo era perfeito, mas porque escolheram todos os dias ver além das aparências, valorizar substância sobre superfície, caráter sobre conveniência. E nessa escolha simples, mas profunda, encontraram algo raro e precioso: redenção, amor, verdadeiro, lar. O valor de uma pessoa jamais se mede pelas aparências, mas pela força interior que carrega quando ninguém está olhando, e pela coragem de reconhecer esse valor nos outros, mesmo quando escondido sob camadas de dor, pobreza ou doença. Eduardo aprendeu. Marina perdoou. Sofia floresceu. E juntos provaram que transformação é sempre possível, para quem tem coragem de enxergar além do óbvio e humildade para admitir quando estava errado. Thank you. Oh, fuck. Violet Vance. Going. Full streamers don't look at their kills. I do. As you say. I need every kill I can get for my inevitable feeding. I gotta make the stats look good. You know this, Valimar. With Vim and Venom. Yes. Right here. Thank you. Not while I'm around. Oh my god. Oh, I love that. I counter her. My venom flows. Yes. Yes, beautiful. It's a beautiful, beautiful thing. Toxic attack. Yes. Yeah, Venom are very strong right now. Violet Vance. Agitation. Your top tower is That's why I started playing it, because A touch of venom. I played against a Venom mid and he fucked me. And I was like, nah. And it was when the patch first dropped. And I don't read patch notes, I just wait and see if it kills me. Taste my venom. Then I pick it. Yes. Caustic blow. With Vim and Venom. So you can still play it, man. It's very strong. Yes. It's pretty good. I don't mind it. I've only played a few games, though. Ah.
Out of here. Quick as venom. Impaled. My venom flows. Taste my venom. Envenomed. I'm under attack. Quick as venom. Yep, in that bitch. How do you feel about the patch? Yes. Going. Club up right now. As you say. Dire has fortified its structures. Agitation. I do. My Dota bod was tweaking out. A touch of I'm Divine venom. 2 right now. No, I don't. Yes. Deadly to the touch. My venom flows. Does Snap go up there? You move sick. Vile you. advance. With vim and venom. Yeah, it's a big win. What's your rank? Impaled. Agitation. My venom flows. Yes. Immortal. Vile advance. Quick as venom. As I'm under attack. Ah. Going. I feel like I'm playing an off lane right now. Yes. Yes. A touch of venom. Oh shit. With vim and venom. My Lush getting fucked. Impaled. Yes. A touch of venom. Attack. Shadows. Quick as venom. Pops here. Yes. Your top tower is under siege.
with vim and venom. My venom flows. Your middle tower is under attack. Bad news for you has fortified its structures. Caustic blep. Yes. Dire's barrier has fallen. Yeah, baby! Dominating. You've got to bite to eat. Barf. This will do just fine. They just love dying. Like a blight, I return. Vile advance. I'm sad I couldn't get my urn.